E aí, gente, bem-vindas e bem-vindos. Aqui a gente vai começar uma leitura agora de tarô e baralho cigano para falar de vida amorosa e eu vou contar para vocês uma coisa. Esse canal é a sorte de quem acompanha, porque eu não vou divulgar as leituras que acontecem aqui nas redes sociais. Então é a sorte do dia você passando por esse momento aqui nesse canal e nesse formato é onde eu vou concentrar as minhas leituras, olhando para o tarô, para o baralho cigano e outros oráculos, falando de vida amorosa. Então você que gosta de me ver falar sobre esse assunto, aqui será o seu lugar, tá bom? Tema de hoje, o que nós temos para falar? Como ele ou ela está? Sente saudade de você neste momento? Vai te procurar? Então a gente vai tratar desses assuntos olhando as cartas, tá bom? Você vai escolher aqui comigo ágata roxa ou rosa. A gente vai ter tarô, baralho cigano e tem uma cartinha egípcia ali no alto que eu vou te passar no fim da sua leitura. Então, nesse momento, se concentra, vem comigo. Se você já escolheu, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, traz energia positiva. A gente vai começar aqui pela ágata roxa, ficando pertinho do Ganesha. Que Ganesha, então, abençoe também a sua vida, os seus caminhos, a sua jornada. E vamos trocar essa ideia. Naturalmente, pelo tema, pelas perguntas que você viu que eu vou responder aqui, é uma leitura mais útil para pessoas afastadas, né? Você que tem aí alguém para mentalizar e está com saudade, a pessoa está longe, né? Por quê? É para você saber se essa pessoa sente saudade de você, se vai te procurar, tá? Como essa pessoa está, então de repente você sem a chance de saber, o tarô é exatamente o seu lugar para saber disso. E aqui nesse formato comigo você vai ver as suas cartinhas aí todas abrindo na mesa. É legal que você vai ter a chance de acompanhar perfeitamente o seu jogo, né? Então, temos Lua para você, temos Sacerdotisa e temos também o Arcano da Morte. Então vamos lá. No decorrer da nossa leitura, começando pelos arcanos maiores, também teremos os menores, depois o baralho cigano. 3 perguntas. Como a pessoa está, se sente sua falta, se sente saudade e se as cartas vão apontar procura para acontecer. Bom, o arcano da lua mostra uma pessoa que não está muito bem emocionalmente, certo? É sempre um arcano que fala de uma energia emocional complicada, onde a pessoa não está se encontrando muito bem nos caminhos de vida. Então essa é uma carta que fala de uma pessoa meio perdida, meio sem rumo na energia emocional. Então é alguém que não está bem, e isso pode dizer respeito às próprias atitudes, de repente um remorso, um peso de consciência, uma culpa, pode ser, tá? Não se descarta isso aqui. A questão é, aqui eu acho que já tem um ponto favorável a você, porque se você está mentalizando aí alguém que está longe, então, poxa, será que a pessoa está numa boa lá comigo? Aliás, longe de mim? Decidiu não continuar caminhando ao meu lado e acha que fez a coisa certa? Provavelmente não, tá? Tem aqui uma perturbação emocional, é uma pessoa que não está muito legal não. A sacerdotisa ou a papisa, né, como é conhecida no tarô, é um reflexo importante disso, inclusive é um arcano também com força lunar importante, né? Então já tivemos o arcano da lua, agora vem a sacerdotisa que também traz bastante dessa energia e, como eu disse, é um reflexo muito importante, muito claro do que vibrou nesse primeiro arcano. Porque se a pessoa não está bem emocionalmente, é uma pessoa que não está legal, que está se sentindo meio sem rumo, não está identificando muito bem os caminhos pelos quais trilhar, qual pode ser uma tendência ou um reflexo disso? É a pessoa se recolher um pouquinho, né? Ficar mais reservada, não querer muito assunto. Então, isso também reflete muito aqui do momento dessa pessoa com você. Uma pessoa mais no próprio canto, até para poder entender melhor, até de repente numa busca espiritual, uma tentativa de conectar mais das próprias intuições para se compreender emocionalmente. Poxa, por que eu não estou legal? O que está acontecendo comigo? Que erro eu cometi na vida aqui, né? Por que tem esse emocional que está pesando? Então a gente percebe uma pessoa que realmente está no momento mais introspectivo porque não está muito legal emocionalmente. E aí eu já tenho uma pista, né? Que os próprios arcanos maiores estão nos dando aqui quanto a uma das perguntas que eu irei te responder, tá? Que é a da procura.
a gente vai ver ainda, tem arcano menor, que talvez possa nos mostrar movimentação, tem o baralho cigano, que será aberto e talvez possa nos mostrar movimentação, tá? Mas nesse primeiro momento, a energia da sacerdotisa mostra uma pessoa mais reclusa, certo? E não tão predisposta a uma procura, a um movimento. E a gente já percebeu que os arcanos maiores estão falando a respeito de uma pessoa que não está bem. E aí, gente, olha que interessante. O que pode estar pesando no emocional dessa pessoa e gerando esse momento de querer entender, talvez até mesmo, como eu falei, uma busca mais espiritual para encontrar essa compreensão. Às vezes isso acontece, né? A gente começa a ficar meio mal ali no emocional, são alguns sentimentos que nos incomodam e a gente não consegue identificar muito bem o que está acontecendo. A gente precisa dar essa retirada um pouquinho, né? Das relações, do barulho, das convivências, para a gente conseguir se compreender melhor. Então, é muito do que está acontecendo com essa pessoa que você mentaliza aí. E o que está pesando nesse emocional? Olha só, exatamente a energia da morte, que é uma energia de rupturas, né? De quem pode ter tomado certas atitudes radicais, se precipitou nos caminhos. Isso pode dizer muito respeito à pessoa que terminou a relação com você, ou que se afastou de você, sabe? Então, aquela energia que estava acontecendo na vida e que foi interrompida. O arcano 13, a morte, fala dessa interrupção, de repente de quem quis ali encerrar um ciclo naquele momento acreditando que era melhor assim, mas agora bastante incomodado com essa própria atitude aqui, tá? Já é alguém que já tem claro para si exatamente essa percepção? Não. Por isso mesmo está buscando mais desse recolhimento para conseguir se compreender. E eu acho que essa energia vai começar a clarear para essa pessoa, tá? É alguém que não está legal e não está conseguindo muito bem entender por quê. E o tarô já está trazendo a visão para nós, antecipando, né? Tratar-se exatamente dessa movimentação feita com você no sentido de interromper uma energia, um ciclo, né? A pessoa que terminou uma relação, que se afastou. Então isso está pesando sobre o campo de energia deste alguém, mas é uma situação que a pessoa ainda não conseguiu identificar com clareza, tá? Então, aqui não tem exatamente um sentimento de culpa ou de peso de consciência, porque a pessoa não tem ainda muito claro para si o que está acontecendo, mas possivelmente chegará a essa informação, porque já está aqui no campo de energia da pessoa, sabe? E nesse posicionamento, nessa decisão, nessa forma de se comportar desse alguém com você agora, que talvez seja exatamente isso, de se manter distante, de não querer muito papo, né? É onde a pessoa tem mais da possibilidade de se entender e chegar a essa informação que está no próprio campo energético. Poxa, então é a pessoa que não está bem, por quê? Vai acabar chegando à conclusão de que possivelmente foi radical com você, porque o arcano 13, a morte, fala muito a respeito de atitudes radicais, quando a gente se precipita e a gente sai finalizando situações de vida onde não era bem isso que era para fazer. Talvez era um momento que exigia um pouco mais de paciência, a pessoa tinha que ter uma ponderação maior ali, mas não, já achou que era isso mesmo e tal. E aqui eu percebo quem se equivocou nos caminhos e está aqui agora tendo a cobrança emocional por conta das próprias atitudes, certo? Bom, então, na parte aqui dos arcanos maiores, a gente alcançou bastante coisa, né? Deu para ver bastante informação a respeito de como a pessoa está, ok? A gente viu que talvez a tendência, pelo menos até o momento, a gente vai ver se arcanos menores, esse baralho cigano reverte isso, mas até o momento é uma tendência de não haver procura, tá? E é alguém que está sentindo falta de você? Olha só, eu vou falar uma coisa. A pessoa vai acabar sentindo, mas agora é alguém que ainda não sabe da falta que você está fazendo. Por quê? Está rolando esse processo de a pessoa precisar entender o que está acontecendo consigo mesmo, sabe? Então, tem um caminho aqui, né? Para se chegar a essa informação. Vamos colocar arcanos menores agora, então. O primeiro vai entrar aqui, ó, na energia da lua, o Rei de Espadas. O Rei de Espadas fala da pessoa que está agora, assim, calculando bastante os próprios movimentos. O Rei de Espadas é
um estrategista, é alguém que não sai atropelando, não sai fazendo movimentos por não querer fazer movimentos em vão. Então, mais um arcano que está sinalizando para nós agora o que pode ser uma dificuldade de haver uma procura. Porque a pessoa está num processo, no momento de precisar se entender e calcular mais dos próprios passos na estratégia de um rei de espadas. O rei não sai se estabacando, né, se precipitando, seguindo impulsos emocionais, porque espadas é elemento ar, é a energia mental que prevalece. E o rei é a energia mais alta desse elemento, do elemento ar, tá? Então é quem consegue segurar bem as pontas aqui. Pode ser aquela pessoa que sofre calada, principalmente se você já conhece, né, essa tendência aí de quem você ama e quem você está mentalizando, de quem você sente falta. Então a gente percebe muito disso acontecendo mesmo, tá? O 8 de copas, olha que interessante, né? Então a papisa, né? O 8 de copas entrou lá na energia da papisa. Exatamente na energia do arcano maior, que eu falei para vocês, que é mais do recolhimento, do momento mais introspectivo, do silêncio, né? Onde a pessoa vai buscar mais a energia interna para se compreender, buscar mais da própria intuição. E o que que a intuição da pessoa começa a trazer? Aquilo que foi deixado para trás, ó. Então, a gente vê, né, como está muito perto de ser alcançado por esse alguém, a razão, o motivo de não estar se sentindo muito bem na vida, de estar meio atrapalhado no emocional aqui, né? Então, porque causa, motivo, razão ou circunstância, como diria o professor Girafales, né? A pessoa não está legal no emocional, porque, né, fez movimentos errados de vida. Então, realmente, ó, se precipitou, agiu de forma radical, saiu fechando porta onde não era para fechar. Então, a gente começa a perceber que você faz falta para essa pessoa, mas de uma forma que esse alguém ainda não sabe. Tá chegando lá. Tá chegando lá, né? De repente você fala, ah, beleza, é isso mesmo. A pessoa eu sei que é meio devagar mesmo, para ter as percepções, sempre foi meio lesado mesmo. É assim, se for, então realmente, tá? É a pessoa que tá precisando, né, que o espiritual dê uma desenhada ali, ó, meu filho, que tá pegando, é que você terminou a relação que não era para terminar, você saiu fora de uma companhia que estava boa para você, então se liga, né? Vai lá e conserta essa cagadinha que você fez aí e tudo bem, aí você vai ver que você fica melhor. Pode ser a pessoa que não tem tanto da facilidade, né? Já para, opa, já entendi, né? Errei, peraí, deixa eu ir lá. Não, a pessoa fica ali sapateando, né, nessas questões, mas nós vemos então, né, o que que a energia espiritual, intuitiva da papisa ou da sacerdotisa gera para essa pessoa. Ó, se liga, né, você não tá legal porque você deixou coisa importante para trás, tá bom? Então, a gente percebe exatamente isso. Olha como eu vou te responder. É alguém que sente saudade de você, sente sua falta? Sente, mas ainda não sabe. Vai descobrir, sabe? A coisa ainda vai pegar nesse sentido e aí é que a pessoa vai falar, né? Aí você fala, ô, até que enfim, né? Até que enfim, né? Você percebeu. Pois é isso, tá? Então, em função disso, a gente percebe que realmente o tarô, pelo menos, antes de entrarmos no baralho cigano, o tarô está mostrando não ser um cenário dos mais favoráveis, digamos assim, para acontecer uma procura neste momento. Por quê? A pessoa está lá, precisando se entender, está chegando as informações, está clareando, né? Por que que não está legal. Então é um momento de pensar muito bem antes de dar passos na vida, de fazer próximos movimentos aqui, tá? Mas essa informação será alcançada, né? De quem, então, causou essa ruptura, se afastou de você, enfim, o arcano da morte é muito dessa energia, né? De algo ali que não foi dado como continuidade. E aí cai a ficha, né, para essa pessoa. E qual é o posicionamento que gera? Aqui, ó, o 7 de paus, a coragem, sabe, de voltar atrás, a coragem de lutar para recuperar aquilo que se colocou a perder, né? Então aqui é muito de uma força de conquista e defender aquilo que se conquistou. Então isso daqui é uma carta que fala muito, esse 7 de paus fala muito a respeito dessa pessoa sim vir atrás de você, tá? Mas
Então, assim, o tarot está sinalizando haver procura, porém não por agora. Não é a situação que eu diria para você ficar aí esperando, sabe? Tipo, opa, né? Já vai procurar, já pode ser hoje, já pode ser amanhã. Eu não diria isso. Não compensa você gerar um processo de ansiedade aí, porque não é assim. Não é a energia que está pronta para acontecer, para manifestar uma procura, uma movimentação. É a pessoa que tá ali no processo de conseguir conectar os próprios botões ali e entender de fato o que fez de errado, né? Entender que você faz falta sim, identificar melhor os próprios sentimentos, e aí é onde isso acontece. Então é um processo aqui, tá? A energia de procura não está pronta para acontecer, beleza? Então aqui você viu como a pessoa está, falamos a respeito de sentir falta ou não, então sente, mas ainda não sabe muito direito a respeito disso, está começando a perceber, beleza? E a procura será uma consequência, mas é um processo, tá bom? É assim que o tarot mostra as situações aqui. Você está curtindo até aqui? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, caso você ainda não tenha feito nada disso. E vamos colocar o baralho cigano. O que vem aqui para você? Carta das nuvens, olha só. Então, é sobre como a pessoa está, né? Já vimos a lua, o primeiro arcano no tarô, que mostrou que a pessoa não está legal. As nuvens no baralho cigano também não. Uma carta de angústia, de tristeza, de quem não está conseguindo enxergar os caminhos de vida, né? Então, difícil para essa pessoa conseguir dar passos agora. Então, mais uma informação, né? Que nos fala a respeito de ser difícil a gente considerar uma procura nesse momento. Porque aqui é difícil enxergar por onde a gente vai, né? Nesse céu escuro, no meio da tempestade, tem que deixar passar, tem que deixar dar uma clareada. E a gente viu esse processo aí, né? Das ideias clareando, ocorrendo, tá? Aí vem o urso, que fala muito sobre defender aquilo que se conquistou. É a pessoa que pode, ó, combinando muito com esse 7 de paus, que é uma carta realmente bem forte nesse sentido, de defesa, de proteger conquista. E o urso fala muito também de quem não abre mão com facilidade das coisas, só que assim, precisa identificar a importância, o valor, né, o quanto pesa o sentimento para chegar nessa atitude aqui, tá? Então a gente percebe, né, realmente uma energia amadurecendo, ok? Serpente. Sol. Então olha só, né, aqui a gente viu uma energia de um céu escuro nas nuvens, tá? E aí o baralho cigano está clareando a situação no sol. Entre esse céu escuro e até o momento que ele abre, clareando aqui, que está no caminho, urso, serpente. Então isso também tem um peso muito importante das atitudes, né? Energias pesadas aqui, coisas negativas. Então a pessoa que teve atitudes com você que não foram legais, né? E como eu falei, naquele momento onde fez o que fez, achava que estava certo, só que agora, né, o próprio emocional está cobrando ali. E tem uma energia espiritual que gera isso também, né? Para a pessoa poder compreender que fez movimentos de vida errados aqui, e é importante que se retrate, né? Então esse sol também fala muito aqui da pessoa, ao lidar com você novamente, desejar esclarecer certos assuntos. Aqui é uma energia que se mostra mais sincera, mais limpa, né? Para arredondar as coisas, sabe? Realmente deixar em ordem coisas complicadas do passado, quem sabe para que vocês possam seguir futuramente, criando mais possibilidades. O tarô está apontando muito para isso. E aí vem o cavaleiro. Aí vem uma carta que realmente fala a respeito de procura, da força, né, desse movimento, a coragem para ir em busca daquilo que se quer para si. Só que primeiro a pessoa precisa entender o que será importante buscar na vida. É o momento onde essa energia está ocorrendo, né? Não é alguém que tem totalmente claro para si neste momento o que você representa, não tem totalmente claro para si exatamente o que fez de errado, tá chegando lá,
né? Como eu falei, às vezes é a pessoa meio lesada, meio devagar para entender, demora para cair a ficha ali, né? Mas tá rolando esse processo. Então, olha só, lá nos arcanos maiores do tarô, não veio carta de procura, tá? Nos arcanos menores ainda também não, apesar desse 7 de paus dar um indício interessante, mas ainda não era carta de movimentação, tá? Carta de movimentação foi vir agora, a sua última aposta na mesa, então é para você entender quanta água, né, acaba tendo que rolar aqui para essa procura acontecer. Nossa, Leandro, como assim quanta água tem que rolar? Então, quanto se arrasta isso daí? Eu acho que não é muito, tá? Por quê? O próprio tarô já mostrou um processo consciencial rolando aqui, né? As percepções já começando a visitar. Então, o fato de a lua estar pegando ali, já vimos, é alguém que não está legal. E não está legal, já está precisando entender, ou seja, já é o espiritual cutucando ali. Meu filho, perceba isso aqui, né? Veja a cagada que você fez, está na hora de limpar, então entende o que é importante para você, para de derrapar na vida, né? Firma uma direção aí, pelo amor de Deus, e aí é onde tem, né, essa procura acompanhada de esclarecimentos, de uma energia de felicidade que pode ser gerada, né? Deixando para trás energias ruins. Olha a energia, olha a vibração do baralho cigano, que começou com nuvens, com urso, com serpente, e depois, né, passou para o sol, para o cavaleiro. Então a gente tem aqui, né, uma situação que melhora, uma evolução, né, de uma forma positiva, mas tem realmente um processo, né? Então é uma energia amadurecendo para chegar até aqui. Ah, Leandro, quanto tempo leva? É delicado a gente falar aqui, né? Dentro de uma leitura coletiva, vai ser uma semana, vai ser um mês para você, é delicado, porque para cada pessoa é de um jeito, e às vezes a gente passa uma informação de tempo, gera uma ansiedade danada em quem está assistindo, e a ansiedade é que acaba atrapalhando tudo, tá? Então, eu falo para você, ó, não se apegue, tá? Na velocidade dos fatos, pegue a qualidade da energia que veio. É para você saber aqui que tem caminhos na situação com quem você mentalizou, ok? Disso se trata. Então, se agarre a essa energia, a essa informação que eu te dei aqui, ok? E para a gente fechar para você, eu vou passar aqui, ó. Lembra que eu falei no começo? Acho que eu falei, né? Se eu não falei, tô falando agora. Você tem uma carta egípcia, tá? Uma carta de divindades egípcias que para você traz aqui a paixão. Então coloca comigo nos comentários: a minha vida é mais repleta de paixão, sabe? Então assim, a partir de agora a minha vida será mais repleta de paixão. Vamos colocar assim. A gente está trazendo, sabe, isso para você. Ou se você quiser, escreve também: eu passo a viver de uma forma mais apaixonada. É paixão para a vida, é intensidade, é esse fluxo, sabe, de energia, de a gente sentir, conectar e viver e fazer valer os desejos. É essa vibração vindo para a sua vida, tá? Então escreve aí: a minha vida será mais repleta de paixão, ou eu passo a viver de forma mais apaixonada, né? É importante você se apaixonar por quem você é também, pela sua própria rotina, porque você começa a emanar essa energia, sabe? E isso é energia de luz, e aí você percebe a mágica começar a acontecer, porque o seu magnetismo pessoal fica legal, o seu poder de atração. Aí quem não está te valorizando começa a reparar, sabe? Em certos detalhes na sua pessoa que de repente estavam escapando, porque você ganha mais luminosidade. Então, vibra nessa energia aqui, tá legal? Muito bom. E agora, gente, então, se você curtiu, realmente deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Vamos trocar aqui a pedrinha, recolhendo as cartas, para a gente fazer a segunda leitura de hoje. Saindo a ágata roxa, vindo agora a rosa. Então, agora o papo é com você. Aqui na ágata rosa comigo. Como ele ou ela está, sente sua falta, sente saudade, vai ter procura na situação. Eremita,
O eremita é o seu primeiro arcano. Depois nós temos o Sol. E temos o julgamento. Cartas boas, você recebe aqui, tá? O eremita, neste momento, o carro da Cândida tá vindo fazer o patrocínio aqui no, no nosso vídeo. Você precisa de Cândida aí ou só de tarô mesmo? Se for só de tarô mesmo, então tá na mesa. Eu não sei se deu para você ouvir o carro da Cândida passar. Então, gente, o eremita... o eremita, primeira força que apareceu na mesa, né? Fala de uma pessoa que está mais ali no próprio canto, né? O eremita é aquele que está ali meio quietão, preferindo estar realmente mais no próprio canto, refletindo a respeito das coisas, uma energia de cautela, de prudência com a vida. Então esse arcano fala de alguém agora optando por estar só. Então, como eu falei, né, a leitura aqui corresponde à necessidade maior de pessoas afastadas para o seu entendimento, como é que a pessoa está longe de você, enfim, está sentindo sua falta e tem procura aí. Olha só, então, se você está vivendo um afastamento, se a pessoa de quem você gosta terminou com você ou parou de conversar e tal, né? Esse eremita é esse momento, então, de quem pegou essa distância, mas está pensando muito a respeito das coisas. O eremita é um arcano muito forte de reflexão acontecendo. E a gente percebe, né, esse momento ser importante. Então, provavelmente, esta pessoa agiu dessa maneira com você, se afastou de você, ou terminou uma relação, não quis assunto, porque era um momento de vida que acabava exigindo isso, sabe? A pessoa precisava estar aqui mais dentro da própria energia para conseguir pensar melhor e para identificar mais claramente o que é importante buscar nos caminhos, tá? E a gente vê o Sol na sequência como uma bela de uma clareza mental que se encontra, né, nesse momento eremita. Então eu diria para você assim, ó, não se preocupa não, tá? Agora, não se afoba querendo fazer coisas. Às vezes a gente fica nessa, Leandro, o que eu posso fazer para a pessoa vir atrás? O que eu posso fazer para agilizar o negócio? Que vela eu acendo? Para que santo que eu rezo? E tem hora que é importante a gente deixar a vida trabalhar e não a gente querer manipular energias para tudo o tempo todo, tá? Por quê? Nós vemos realmente um momento necessário para a pessoa estar só, né? Tá precisando colocar as ideias no lugar. Esse momento eremita reflete muito disso e nós vemos um resultado favorável dessa energia que aponta para o Sol, tá? Então, aí sim, os pensamentos mais claros, identificar o que é importante, sabe? E aí a gente vê esse Sol tendo apontado aqui pro julgamento, uma força importante de recomeço, né? Então a gente vê alguém que pode ter pego uma distância de você aqui, mas eu diria o seguinte, olha, não foi pessoal, não foi contra você, não foi algo contra você. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Porque o ser humano é assim, né? A gente, para se colocar para baixo, às vezes não precisa muito não, né? A pessoa não correspondeu a um olhar, não quis falar com você, você mandou mensagem e não respondeu, você quis uma relação, a pessoa não, a gente já começa a achar que o problema é nosso, né? Ah, meu Deus, né? Então, o que eu fiz que a pessoa não gostou? O que eu falei que a pessoa não gostou? Será que eu tô feia, tô feio, tô assim, a cara tá assim, no cabelo? Não, nada, não foi contra você. Não foi nada que você fez, não foi nada que você falou, não é porque você é de um jeito ou de outro. Era uma necessidade pessoal aqui, tá? Então pode ter rolado, sei lá, de vocês se conhecerem, né? No momento onde bateu essa energia de você querer a pessoa, de repente você se apaixonou, mas era um momento onde a pessoa não estava no melhor para uma conexão. Porque o eremita combina muito mais com estar só do que com estar com alguém. Ou de repente você que já estava numa relação há mais tempo, né? Então bateu esse momento eremita também, lá pro seu namorado, namorada, marido, esposa, enfim. E aí a pessoa que precisou disso aqui, sabe? Então tem hora que bate uma energia na vida que a gente simplesmente não consegue lidar com o que está acontecendo, manter uma convivência, a gente tem que
sair fora um pouco, é uma necessidade da alma aqui, né? Mas tudo bem, passa, né? Tem hora que é só um momento, a gente está precisando desse breve retiro, digamos assim, das situações que a gente está vivendo, e não é nada contra quem está conosco, quem está perto, é uma questão íntima, tá? E aí passa, a gente vê clarear essa energia e uma força importante de recomeço. Isso fala muito sobre reaproximação. Então, o tarô aqui nos arcanos maiores já está te permitindo ver o quê? Que não foi um término definitivo, por exemplo, que a pessoa não desistiu de você, possivelmente com o que sejam preocupações que você tem agora, né? Ah, meu Deus, então eu continuo gostando, e aí, será que acabou? Né? A pessoa não quer mais nada? Não, é uma fase, tá? É uma fase, mas o julgamento indica uma força importante aqui de recomeço entre vocês, tá? Mas eu diria, assim, o julgamento também fala sobre um despertar para novas possibilidades, tá? Então, possivelmente, é uma relação que acaba passando por mudanças, e eu acho que mudanças positivas com a energia desse sol que acontece aqui. Por quê? Aqui, no sol, nós temos mais sinceridade, nós temos mais verdade, as coisas mais esclarecidas, sabe? Então, procura perceber se no seu relacionamento com este alguém, que você pode estar mentalizando aqui, não andou acontecendo assim de, às vezes, vocês estranharem certas coisas, apesar do que eu falei, né? De ser uma questão muito mais íntima do que contra você, né? Um afastamento dessa pessoa, uma necessidade maior pessoal do que problemas de convivência. Mas, apesar disso, procura perceber se não andou acontecendo assim de certas desconfianças baterem, mas aí ficarem no ar, e meias verdades, sabe? E a coisa que acontece dessa forma uma vez, e depois outra vez, e vai virando bola de neve, e isso vai causando distância, até que pode ter resultado nessa energia, tá? Então, a gente percebe como isso daqui acabou sendo necessário também, para que vocês possam juntos fluir de uma forma onde um terá mais facilidade para se abrir ao outro, e aí gerando realmente mais possibilidades, tá? Então, como essa pessoa está agora, né, em relação a você? Vimos, é um momento meio eremita, um momento mais de estar no próprio cantão ali mesmo, tá? Então é você respeitando isso, né? Porque talvez já possa ter te acontecido ou venha a te acontecer essa necessidade, e você vai desejar também que quem você ama te respeite na sua necessidade, às vezes de estar só, de estar no próprio canto, de se reorganizar internamente, tá? É difícil quando a gente está diante dessa necessidade e alguém fica ali nos cutucando, tá? A gente se irrita facilmente. Então isso é uma dica importante para você. Poxa, será que eu tento procurar? Será que eu tento chamar para conversar? O que eu faço? Nada. Às vezes a gente fica achando que depende das nossas mãos. Não, mas é uma questão de falar a palavra certa, chamar do jeito certo, acender a vela certa. Não, gente. A gente só tem que saber, às vezes, respeitar o momento do outro, tá? A necessidade íntima do outro. E aí, a gente viu alguém então nessa energia, mas a gente viu uma evolução muito boa, tá? É alguém que está sentindo sua falta agora? Olha, o eremita, como eu falei, é um arcano muito forte de reflexão, de pensamentos acontecendo, tá? Então pode ter certeza que mesmo numa decisão agora deste alguém de estar mais distante de você, não é uma pessoa que está te desconsiderando, mas tem uma necessidade íntima que passa à frente. E as pessoas devem ser assim mesmo. Primeiro é o próprio lado e depois o lado do outro, né? Você deve ser assim também, inclusive, porque isso é sobre se priorizar. Eu só vou conseguir estar de uma forma que vale a pena com alguém se eu estiver bem para isso. Então, em primeiro lugar, tem que ser eu. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, tá? Então, não é porque a pessoa não está aí, não está conversando, que te desconsidera. Só tem uma necessidade pessoal passando à frente. Isso é se priorizar e isso é necessário para a vida. É como você também deve ser, tá? Mas então o tarô mostra a pessoa que pensa em você, só que, assim, é o momento certo para as coisas, tá? E essas cartas já estão falando sobre procura. Olha, o julgamento com força de recomeçar já dá um sinal aqui muito importante de socorrer,
certo? Ainda mais acompanhado da energia do Sol, de felicidade, de busca por companhia, né? O Sol é uma energia plena para se dividir a vida, não para viver sozinho, tá? Fala de experiências positivas para serem compartilhadas. Então, no tarô de Marsella, por exemplo, você vê sempre ali, né, pessoas que estão juntas, tá? Em outros tarôs, muitas vezes tem um casal que está ali desfrutando dessa energia do Sol, porque é uma energia realmente para se buscar viver de forma compartilhada e não de forma solitária, como é o eremita. Então, só por isso aqui a gente percebe, né, um momento que passa. Então, saiba lidar com as coisas que acontecem agora e não fica se descabelando não, cansando a sua beleza, porque não é o caso, tá? Vamos botar arcanos... Opa! Caiu aqui carta, mais de uma volta para o monte. Se fosse uma, eu já deixaria. Arcanos menores agora. Pra gente. 9 de ouros, vindo na energia do eremita. Então, o 9 de ouros é uma carta de recompensa, de colheitas, tá? Então, a gente percebe aqui realmente um resultado satisfatório desse momento onde a pessoa está precisando pensar mais ali com os próprios botões no eremita, para se colocar novamente ao seu lado de uma forma que possa valer a pena, até mesmo entendendo as próprias dificuldades ou até as dificuldades da relação e sendo mais claro em relação a isso, ao que precisa comunicar a respeito de si mesmo ou ao que sente ser importante para você comunicar, para que a energia de troca entre vocês também fique mais favorecida aqui, né? Então, 9 de ouros é muito positivo. Fala de ótimos resultados aí que se pode esperar, né? Depois nós temos o 5 de copas, que está aqui falando do quê? De tristeza, né? De um momento meio melancólico, né? Da pessoa também. E alguém precisando curar isso internamente, por isso o eremita. Aí de repente você pergunta, Leandro, será que isso daqui não mostra que pode haver alguma mágoa, né, da pessoa comigo, algum ressentimento? Será realmente que não foi alguma coisa que eu falei ou que eu fiz e que a pessoa não gostou e virou a cara para mim por causa disso? Eu diria que não, porque o eremita, ele fala realmente muito desse lado interno, sabe? De a pessoa precisar se ouvir, se compreender, esclarecer coisas internamente antes de qualquer coisa, tá? Então veio na energia do Sol, né? Seja como for, e aqui, na minha visão do tarô, é um processo mais interno, realmente, do que algo contra você, mas o Sol tá ali, né? Então, mostrando que isso passa. Então, é um momento ali onde bateu uma energia, sabe? Às vezes, isso é da vida, né? Também, você sabe como é que é. Por mais que, às vezes, você esteja bem no seu trabalho, você esteja bem no seu relacionamento, às vezes tem aquele momento de vida onde você não tá legal e você tá precisando do seu canto, né? Às vezes são memórias que batem, fantasmas do passado que ressurgem, a gente descobre que tem feridas abertas em relação a situações que nós vivemos, seja em família, seja no trabalho, seja em amizades, enfim, a vida deixa marcas, né? E o fato é que nem todas elas a gente consegue apagar, muitas vezes são situações que nos revisitam e a gente precisa ter aquele momento ali para a gente conseguir contornar essa energia e seguir adiante. Então, às vezes é só isso que está acontecendo também, né? E você começa a tomar como pessoal, o que que eu fiz, o que que eu falei, a pessoa está desistindo, não gosta mais de mim. Não, nada disso, tá? É uma questão aqui, olha, interna mesmo. Então, não foi nada que você fez, não foi nada que você falou. Não é uma pessoa que está ressentida com você, tá? Como a gente está falando aqui a respeito de como a pessoa está. Será, Leandro? Não é isso? Não, não é isso. Não tem ressentimento, sabe? Por mais que de repente você tenha falado certas coisas, às vezes você soltou os cachorros na pessoa, pode ter acontecido, né? Tem gente passando por aqui, a nossa leitura é coletiva, pode ter acontecido isso. No caso de algumas pessoas. Nesse caso, é a pessoa que está longe de você por causa disso? Não. Então não fica se torturando, não fica se culpando também, né? Falou o que não era para ter falado, se arrepende por isso? Beleza.
mas não fica se torturando. Não é esse o motivo que está mantendo este alguém distante de você agora. São questões que pertencem ao lado de dentro aí, tá legal? Não é a pessoa melindrada com você, não. E o nosso terceiro arcano menor, vindo aqui na força do julgamento, é um 7 de ouros, tá? O 7 de ouros fala a respeito, né, de uma espera envolvida aqui, e então principalmente no sentido de procura, tá? Até porque o 7 de ouros veio no julgamento, que eu falei, para você, que é a carta que aponta com muita força para uma energia de recomeço entre vocês. Então é a pessoa que providencia isso mesmo, que sai da caverna do eremita ali e volta para a luz, né? Então é bem isso, né? O eremita tá lá na caverninha dele, saiu da caverna, viu a luz novamente, o sol, né? Curando as próprias mazelas emocionais ali, descobrindo que tem possibilidades na vida e que a vida é sobreviver. Então vamos lá, acelera, eremita, né? Vamos lá, tem frutos aí para você. Mas esses frutos, essa colheita do 9 de ouros, exige um processo de maturação que está aqui no 7, tá? Então, junto ainda do julgamento, a força de recomeço entre vocês, mas o tarot está mostrando que terá o momento certo para isso. Portanto, agora te cabe realmente compreender a necessidade íntima de quem você está mentalizando aqui. Não adianta querer atropelar, querer afobar, querer ficar pensando no que você faz e como chega, que atitude é melhor, que vela é melhor, que santo ajuda mais. Eu não recomendaria nada disso aqui, tá? O tarot está mostrando qual é o cenário e a gente tem que deixar passar um pouquinho. Deixar passar quanto, Leandro? Não se apega à ideia do tempo, do quanto vai demorar. O que você precisa saber é que agora é o momento de quem você mentalizou aqui, que é de estar mais no próprio canto e que é muito mais por questões íntimas do que contra você. Então, como eu falei, não fica se torturando, tá? A gente viu uma evolução positiva aqui, não é a pessoa que te desconsidera, apesar de estar longe, ou mesmo estando longe, tá? E o próprio tarot mostrou vocês se reaproximando, mas tendo um tempo certo para isso. E não é hoje esse tempo certo, tá? Então tem aqui uma compreensão necessária, tá legal? Essas cartas, então, na parte do tarot, a gente já percebeu, né? Independente do que o baralho cigano vai mostrar, e o baralho cigano pode mostrar a carta de movimento aqui, com certeza, mas com toda essa energia posta, a gente já percebeu que não é o melhor para agora. Tem aqui, ó, né, processo de amadurecimento até chegar na colheita. Então, não fica numa ansiedade, será que vai rolar a mensagem hoje? Será que a pessoa me chama amanhã? Não recomendaria isso para você, tá? É importante você, sim, poder desviar um pouquinho o foco, né, desse anseio, dessa necessidade do outro, olhar para a sua vida, para o seu caminho, para as suas outras necessidades e deixa essa parte fluir um pouquinho, tá? Confia na vida. Tá curtindo a leitura? Opa! Tá curtindo a leitura? Já deixou o seu like? Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Se ainda não, manda bala aí. É a hora de você apoiar o canal com essas ações, tá? Abrindo agora o baralho cigano, para você, nós temos a primeira carta, que é a carta da árvore, que traz um presságio muito bom, porque a árvore fala a respeito de longevidade, tá? De situações duradouras, de raízes firmes ali, tá? Então, Leandro, a pessoa terminou, se afastou de mim, tá longe lá, será que acabou de vez? Não, a árvore mostra que é um momento, tá? E a gente viu isso, é uma fase, é um período aqui no qual bateu essa energia para o lado de quem você gosta e você está mentalizando aí. Mas não é uma serra elétrica que rolou aqui para chegar e derrubar essa árvore, né? As coisas ficam em pé aqui, ó, tá? Ficam mantidas, então tá tudo certo aí, beleza? É você saber passar esse momento. Acidente de percurso, digamos assim. Como eu costumo dizer, às vezes, uma vírgula na história e não o ponto final da última página, tá? Carta da cruz, olha aí, força de superação. Então, se tem problemas agora, se tem uma dificuldade de a vida andar com quem você gosta, né? Tem força de superação aqui. Então, a carta da cruz fala a respeito de seguir acreditando, porque tem vitória para ser alcançada, ok? Isso é muito bom.
levando essa energia para a pessoa que você mentaliza, né? Mostrando então como a pessoa está e se sente a sua falta. Essa é uma carta que fala de alguém que acredita em vocês, certo? Então não é a pessoa que desacreditou e largou mão. Tem crença envolvida, sabe? Acreditar que funciona, perceber que tem uma energia aqui que vale a pena ser buscada para ser mais vivida. Mas depende do quanto a pessoa tá na vibe, né? Às vezes não tá, às vezes outras coisas da vida nos influenciam também. Não é todo dia que a gente tá bom para viver o amor, né? Aí vem a raposa, ó. Então, momento de cautela. É a pessoa que não quer precipitar. Até para não te procurar no momento onde sabe que não tá bem e sabe que não vai corresponder da forma certa. E aí sim, né, poderia causar problemas que podem ser evitados. Sabe, às vezes você pode ter isso também. Para pensar agora. Aquele dia onde você não tá legal e você fica com pressentimento de acabar estragando as coisas com quem você gosta, porque você sabe que você não tá bem e você fica num certo instinto, apesar de querer a companhia, você fica num certo instinto de ficar um pouco mais distante para não fazer besteira. Eu ia falar outra coisa, mas né, a besteira salvou a outra palavra mais feia a tempo. Você sabe como é que é essa sensação. Então a raposa traz esse olhar também aqui, né? Para quem você mentalizou, temos a âncora, né? Representando a energia de quem realmente quer poder se estabilizar internamente, né? Estar mais seguro de si, mais autoconfiante, inclusive na energia do Sol, superando questões emocionais, né, que pertencem à própria trajetória de vida e não ao que você fez. Já falamos a respeito disso, tá? Então, alguém que quer encontrar essa força de superação, quer estabilizar mais desse emocional também para poder estar mais firme com você, ok? E aqui viraram duas cartas, então são as suas duas cartas finais. O livro e a carta das flores, tá? Então o livro mostra uma pessoa um pouco mais reservada neste momento, tá? Isso combina demais com a energia do eremita, o seu primeiro arcano lá no tarô, o que não significa a pessoa ter deixado de gostar de você. E eu já falei isso na leitura, o baralho cigano está reforçando a minha fala agora, fechando para você com a carta das flores, apontando que tem sentimentos presentes aí, tá? Mas é realmente esse momento onde a pessoa está precisando, eu diria, curar certas coisas internamente. Aquilo que eu falo várias vezes. Para a gente estar bem com alguém, primeiro a gente precisa estar bem conosco. Ninguém consegue estar bem com alguém sem estar bem, de fato, antes de qualquer coisa, tá? Então, por isso essa cautela, por isso a pessoa que está optando por se manter um pouco mais distante, é alguém que sente que não tá no melhor, não está conseguindo fluir como gostaria, pode ter uma preocupação de acabar estragando tudo, sabe? De não corresponder a expectativas. E eu diria até mesmo na parte sexual essa energia, tá? Porque quem está nessa pegada aqui, que nós vimos, tende a estar com a energia mais baixa. Uma necessidade de recolhimento, um certo cansaço com coisas da vida, no eremita, né? Uma energia emocional ali que está pegando, no 5 de copas, aqui a raposa, uma pessoa meio cautelosa, tá? O 7 de ouros, né? Então, assim, uma espera por dias melhores. Então, isso daqui, até mesmo considerando a parte sexual, de repente você naquele vulcão, sabe? E a batata assar, e o outro tá sem lenha para assar a batata. E aí... e aí como é que faz? Aí não tem batata, né? Então, deixa pra lá, né? Comentários escorpianos aqui, deixa pra lá. Mas também afeta essa parte, porque a gente está falando de uma pessoa numa energia mais baixa. E aí o elemento fogo acaba faltando, né? O fogo da paixão, aquela energia interna, né? O sangue na bobina e tal. Então também eu diria, essa parte sexual, né? A pessoa que não está na energia, sabe? De fazer acontecer, e de casal, e de coisa de pele, e sabe? Então, isso também, tá? E é uma consequência aqui, né? De quem está nessa energia, como nós verificamos. Então, também por esse motivo, né? Pode ser a pessoa que fica, poxa, aí o negócio vai começar a esquentar e eu não tô
na libido do negócio, sabe? Não vai rolar e aí a pessoa já vai cismar, vai achar que eu não tô correspondendo. Então é a pessoa que decide às vezes também ficar mais no próprio canto também por isso, sabe? Uma percepção de que a própria energia não está no melhor pro trem aí, né? Então também isso, tá legal? Para sua percepção. E fechando para você, aqui ó, uma carta de divindades egípcias que traz para você força da justiça. Então, a justiça divina. E você pode escrever aí nos comentários comigo, então, que a justiça divina traga reparações à minha vida. E é isso, tá? Então, que a justiça divina, de fato, possa atuar em seus caminhos e reorganizando para você viver aquilo que está no seu nome. O que é nosso, ninguém tira, tá? E isso é uma crença que a gente precisa ter para a vida. Tem carta de vitória aqui, tem carta que fala sobre força de superação. Então saiba lidar com as circunstâncias agora. O que veio na mesa é muito importante para você entender que não é momento de querer ir para tudo ou nada e querer tirar satisfação e partir pro arrepio e, sabe, colocar contra a parede, como é que é, vai ou não vai, a gente vai ficar junto ou não tá, você vai ficar aí sem me dar resposta. Não é para isso agora, tá? Porque você viu, são necessidades internas de quem tá precisando estar mais consigo mesmo, tá com a energia mais baixa, tem uma questão de refazimento aí rolando, né? Então você vai para pressionar, pode dar ruim. Cabe mais compreender aqui para você se favorecer no que você deseja poder viver com essa pessoa. E tem caminho, beleza? Lembra, ó, o baralho cigano fechou. Não é porque a pessoa está distante que deixou de gostar, beleza? Sentimento, tá aqui, nas flores. E não é uma pessoa que nesse momento se afastou porque então tem um outro alguém e tal. A carta das flores fala sobre sinceridade. Não tem energia traiçoeira aqui na mesa não, tá? Então não é uma preocupação que você precisa ter também agora, tá legal? Então tá feito, gente, né? E essa segunda leitura acabou sendo ainda um pouquinho maior, acho que uns minutinhos a mais aí, um pouquinho maior do que a primeira, mas eu sempre passo o que eu tenho que passar aqui a você. Então se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e a gente tá junto para as próximas leituras. Até a próxima.